Essa aqui é a menor máquina de corte que eu já utilizei. E aí, Adri, será que vale a pena uma máquina tão pequena? Cara, além de ser um ótimo custo-benefício, eu tenho certeza que essa máquina vai te comprovar que tamanho não é documento e vai te surpreender. Então assiste até o final, porque vai valer a pena. E aí, pessoal, de boa? Bora para mais um review. Se você ainda não me conhece, eu sou o Adri Barbeiro aqui em Portugal, criador da formação Adri Barbeiro Premium e bora lá sem enrolação. Você já sabe o que é, né? Porque já viu o título, a capa. Eu sei que é VGR, mas só isso que eu sei. Por quê? A princípio é para ter duas máquinas aqui, apesar que não parece, né? Olha isso. Mas pedi duas. Eu tô achando que não tem duas máquinas aqui. Sabia. Olha só chegou uma, pelo menos nessa embalagem. Cara, é Transformers? Que viagem é essa? Olha só isso aqui. Olha só essa caixa. Que doideira, que diferente, cara. Entraram total na temática. Olha só, que doideira. Que diferente. VGR V285. Que engraçado. Corpo metal, 9000 RPM. Ah, tá aqui o nome dela. Muscular. VGR V285. Muscular. Cara, que engraçado. Não sei nem como que abre a caixa. Agora eu vou te mostrar essa experiência, né? Abrindo a caixa aí comigo, por cima. Cara, a máquina parece ser muito pequena. Eu ia falar que eu já fiz review de um WMark, da Bill Pro, que é parecido, mas não, cara. A máquina parece ser muito pequena. Cara, eu já te mostro tudo que vem aqui na caixa. Mano, que engraçado. Quando eu vi a imagem, eu achei que a imagem, tipo assim, a imagem tava meio distorcida. Mas olha o tamanho dessa aqui. Olha isso. Que engraçado, cara. Que engraçado. É uma mini mesmo. Eu acho que é totalmente inspirado no Transformers, né? Eu não sou muito dos filmes não, mas acho que isso aqui é o Transformers mesmo. O Bumblebee. 2000 mAh. Cara, eu tô impressionado. É muito pequena. Que engraçado. É uma maquininha. Olha só, tá bonita, sabe? Essa amarela tá bem diferente. Sei lá, lembra uma ferramenta, sabe? Lembra ferramenta. Na verdade é, né? Uma ferramenta de cortar cabelo. Mas sabe, as cores, o preto aqui no meio, parece uns kits de ferramenta antigo. Cara, que engraçado. Tô curioso pra ver ela trabalhando. Vamos ver a alavanca? 1, 2, 3... 4. Olha só, alavanca de 5 estágios, 4 cliques, lâmina Faber da VGR com cerâmica interna. Eu tô achando muito engraçado, cara. Vamos ver? Ainda tem duas velocidades. Olha, se não chegar nos 9000 tá perto. Cara, não é possível. Que engraçado. Ó, displayzinho de bateria, que é muito bom. Que engraçado, cara. É muito pequeno. Mas, tipo assim, já tem trabalhado com máquinas pequenas, mas tô achando que essa aqui é menor, viu? Tô achando que essa aqui é tamanho menor até que minha máquina de acabamento, se a gente tiver enganado. Que engraçado. Mas tá bem interessante, viu? Cara, nem sei expressar. Tão diferente que é. Mas vamos lá. Deixa eu te mostrar melhor tudo que acompanha na caixa, porque eu também tô curioso. E vamos ver na prática. RPM, decibéis. Vamos lá?
então medir o peso, conferir o peso da 285, mas antes vamos pesar a Tiger, que é a minha máquina principal. E, cara, olha que engraçado, a Tiger é muito pequena, mas acredite, a VGR alguns milímetros menor. Surreal, é muito, muito pequena mesmo. Chega a ser engraçado, viu? Mas vamos lá. 215 gramas, a gente já conhece, e essa aqui com 283 gramas. E agora já medindo o RPM dela, lembrando que a VGR promete 9.000. Vamos ver na primeira velocidade quanto que dá. 6.944, ó, 7.000 na velocidade 1, já é incrível, sabe? Já é uma velocidade muito boa. Ó, 7.100 ainda. Velocidade 2, 8.317. É isso mesmo, ó, 8.236, 8.317 RPM e manteve. E já vamos também medir os decibéis. Vamos medir na primeira velocidade só para ter uma noção. 68 decibéis, que é muito bom, mas o que vai contar mesmo é a velocidade 2. 70 decibéis, o que é muito bom também. Ó, 71. Vou considerar o 71. Então vamos lá utilizar essa VGR aqui, no caso que o João vamos rapar, né? Vamos passar um pente aqui para tirar tudo e vai dar pra gente ter uma boa noção da precisão. Aqui eu não tô utilizando o pente dela, é um pente magnético meu mesmo. Vou utilizar aqui um pente 6, que vai dar pra gente ter uma boa noção da precisão dela também, ó. Dá pra ver que não tem dificuldade nenhuma, mesmo com a densidade de cabelo dele que é bem forte, bastante denso mesmo, olha aí, bem tranquilo. O cabelo tá com jeito, é normal, mas precisa ela tá. É muito pequena, é um pouquinho pesado também se for levar em consideração o tamanho dela, mas o mais engraçado é que ela é muito pequena. De precisão, eu já gosto, eu acho que uma coisa boa aqui que eu já notei é a alavanca. Acho que até pelo barulho, ó, você vê o quanto a alavanca tá funcionando bem, o quanto tá com uma precisão muito boa mesmo a alavanca. Então, no geral, eu tô achando bem interessante, ainda mais por ter o display de bateria, isso também é muito bom. Já deu pra você ter uma noção de precisão. Vou mostrar aqui a precisão dela no 0, ó, velocidade 1. Acho que até mesmo pelo barulho, pelo ruído dela cortando, você dá uma boa noção da precisão dela, ó. Então, até o momento não é a primeira vez que eu estou utilizando ela. Eu já cortei cabelo, já fiz degradê com ela, taper. E tô achando bem interessante, principalmente pelo fato dela ser muito pequena mesmo. Considerações finais VGR V285, a Transformers. Vamos lá daquele jeito, passando ponto a ponto, e depois eu trago um resumão geral para te dizer se vale ou não vale a pena. Será que tamanho é documento? Vamos lá. 8.300 RPM, para RPM eu vou dar um 9. 283 gramas e para o peso vou dar um 9. Uma bateria de 2.000 mAh que promete 2 horas e meia de uso, vou dar um 8. 71 decibéis, para os decibéis eu vou dar um 8. Para precisão dessa pequena aqui, vou dar um 9. E para ergonomia dela, eu também vou dar um 9. E agora já vamos entrar nos pontos positivos da VGR V285. E o primeiro ponto positivo, já está muito óbvio, que é o tamanho dessa máquina absurdamente pequena. O segundo ponto positivo é essa alavanca de 5 estágios, ouve isso, funcionando na perfeição. E mais um ponto positivo, é claro que é o pente magnético. O custo-benefício dessa VGR é mais um ponto positivo. A qualidade de construção dessa pequena aqui é mais um ponto positivo dela.
E é claro que o display de bateria é mais um ponto positivo. E agora pontos negativos, porque nem tudo são flores. Deu para mim utilizar bem a máquina e o principal ponto negativo aqui, principal não, né? Eu acho que é o único, na verdade, é que a lâmina aqueceu. Eu já vou falar mais sobre isso, mas é isso aí. O ponto negativo dela é que a lâmina aqueceu. Não que seja um grande problema, porque dá para meio que solucionar, já vou te explicar, mas é um ponto negativo. Mas e aí? Será que vai merecer um selo ADRI de qualidade? É claro que sim. Solta o selo ADRI de qualidade aí, que tá bacana, viu? Que projeto interessante. Antes de eu te falar o preço dela, que é excelente, vamos falar do resumão geral. Deixa eu te falar como é que foi na prática, RPM, precisão e tudo. 8.300 RPM, cara, já é uma potência muito bacana, sabe? Tá, nossa, excelente. Levando em consideração que ela tem as duas potências, a VGR promete 7.500 a 9.000 RPM. Ela bateu aí, como você viu, cerca de 7.100 na velocidade 1 e 8.300 mais ou menos na velocidade 2, e vou ser bem sincero, aqui no meu dia a dia, várias vezes eu me pegava trabalhando só na velocidade 1, porque esses 7.100 RPM já são suficientes. Às vezes eu lembrava, deixa eu testar a velocidade 2, aí colocava na velocidade 2, mas muitas das vezes estava trabalhando só na velocidade 1. E é aquilo, né? Eu acho que a principal vantagem de ter duas velocidades é que você trabalha na primeira velocidade, ela vai fazer um pouco menos de ruído. Falando de bateria, né? Eu achei que a bateria dela não dura tanto, né? Porque o prometido é 2 horas e meia. Se for ver, é ok. E também até justifica, né? Pelo tamanho dela, cara. Não dava, né? Pra colocar uma bateria maior aqui. Então, levando em consideração o tamanho, o design, o projeto, tá justificável 2 horas e meia de uso. Até porque, se a gente for ver, tem máquinas aí com tamanho normal, tem essa média de bateria ou nem isso, né? Então, não dá pra reclamar muito também não. 2 horas e meia pra ela tá ok. 283 gramas. Quando você pega ela na mão, parece um pouquinho pesada, até porque o corpo é em metal. Só que ela é tão pequena, né? Então faz um pouco de sentido que você sente um certo peso ali por ela ser tão pequena. Mas 283 gramas, cara, não é nada. Ainda mais que você consegue abraçar ela toda com a mão. Então, tipo, é muito tranquilo para trabalhar com ela. Em relação ao peso, problema nenhum. O ruído é baixo, 71 decibéis na velocidade 2. E eu não lembro quantos decibéis exatamente na velocidade 1, mas é bem tranquilo. Ela lembra, assim, muito o projeto da JRL, sinceramente, made show. Até a alavanca que eu falei que é excelente. O clique interno, como se fosse JRL, como se fosse made show. Então, tipo assim, é um projeto que tá bem parecido. Cara, tô aqui para falar da precisão nesse momento, mas a alavanca é tão boa que não tem como não citar. A lâmina interna, a lâmina de corte é de cerâmica. A lâmina de corte, eu acho que não vai dar para me mostrar aqui agora, mesmo dando um grande zoom aqui. A lâmina de proteção, né, a lâmina de fora, tem aquelas fissuras que faz com que seja mais precisa. E realmente, a precisão da máquina é bem interessante. E essas fissuras, na verdade, não é só para ser mais preciso, é até para manter o óleo por mais tempo e a lâmina mais lubrificada. E já que eu tô falando de lâmina, vamos falar, né? A lâmina aqueceu. Um cliente me falou que estava incomodando, apesar que ele tem a pele mais sensível. Os outros clientes nem falaram nada, mas eu comecei a ficar mais atento, né? Direto eu já estava testando aqui no antebraço para ver se estava quente. Realmente, ela aquece um pouco. Então, aquece um pouco, ela aquece até bem. Então, minha dica para você é, Adri, me interessei, quero a máquina. O que você pode fazer vai fazer um degradê do zero, primeiro trabalha a parte do zero. Já limpou ali, fez um clipper overcomb, por exemplo, faz a marcação, já tira a marcação do zero. Não deixa para fazer o zero por último, porque senão você trabalhou pente 1,5, pente 1, pente 1,5. No final vai estar muito quente. Agora, se você fizer o zero primeiro, tá tudo ok. E também, né, tem um spray para lubrificar. Ele é mais para higienizar do que para lubrificar, né? Mas um spray que refrigera a máquina é bem interessante. Eu precisei utilizar. Em 2 atendimentos, eu precisei utilizar o spray para dar uma resfriada na lâmina. E ajuda muito, viu? Falando da ergonomia, cara, é muito bacana. A ergonomia é show. A pegada na máquina é interessante. E além disso, o fato dela ser tão pequena é muito boa para trabalhar. Chega a ser engraçado, né? Você viu eu comparando ela com as outras máquinas de acabamento, de corte. Essa é a menor máquina que eu já utilizei. Antes da minha visão geral, se vale ou não vale a pena, deixa eu te falar do preço dela, né? Quanto que ela custa. Aqui em Portugal, na Europa, ela tá na média de 48 euros, cara. É de graça, né? Por isso que eu falei que é um ótimo custo-benefício. Eu vou deixar o link do AliExpress aqui na descrição. E para você que é do Brasil, se você quiser comprar pelo AliExpress também, já com o imposto incluso na compra, ela sai por R$346. Então, assim, pela qualidade dessa pequena,
tá bem interessante. Agora, se você quiser comprar pela Shopee, eu também vou deixar o link aqui na descrição, só que esse link da Shopee é para aquela compra internacional. Então, tipo assim, fica muito barato, fica menos de 300 reais, ainda mais se você quiser sem a caixa original, nossa, fica cerca de 240, eu acho 230 a máquina, muito barata. Só que é aquela compra internacional no Shopee, o que eu acho que pode demorar um pouco mais. Mas independente, os links vão estar aqui na descrição e você confere. Agora, deixa eu te falar, se vale ou não vale a pena, né? Até para não te dar um feedback geral dos pentes, do que acompanha. Como você viu aí, não tem tanta coisa que acompanha a máquina, né? Tem esse pentezinho aqui pro degradê ou para limpar a máquina, né? Escolhe aí para como que você vai utilizar. O cabo de carregamento, um Type-C. O cabo é bacana, mas não vem o carregador. Atenção, e não vai ficar utilizando carregador rápido, aqueles carregador fast charge de celular, de telemóvel na máquina. Utiliza um carregador normal, tradicional. Não usa os mais rápidos, beleza? Os pentes, cara, vem do pente meio até o pente 4 e a grande vantagem desses pentes é que são esses pentes magnéticos que, por sinal, tão muito bonitos. É magnético, né? Eu sou fãzaço de pente magnético tem muito tempo. Eu já falei isso aqui mais de uma vez que os pentes da UAU já foram os melhores, mas hoje para mim os magnéticos estão muito à frente. Então é assim, pelo custo-benefício, pelo projeto, cara, pelo tamanho da máquina, é assim, eu sou até suspeito pra falar, porque eu gostei muito. Eu tô com muita vontade de deixar ela na bancada. A Sara não quer que eu fique deixando a máquina na bancada não, porque eu não tô precisando, né? Tem a X1, tem a Tiger Voltage, mas vou te falar, eu fiquei com muita vontade de deixar na bancada por ser tão pequeno assim. Então é assim, eu recomendo pra quem tem interesse, que é uma máquina principal, que é uma segunda máquina, só ter atenção à bateria, né? Que não dura tanto como eu falei, mas mesmo assim tem o display de bateria. Então surpresa você não vai ter, porque é só olhar, ver quanto que tá no display, pôr pra carregar, show! Eu acredito que muita gente vai comprar essa máquina. Acredito no que eu tô falando. Acredito que muita gente vai curtir esse projeto e vai querer utilizar. Eu vou assinar embaixo, porque realmente tá muito boa, tá muito interessante. Tamanho, a qualidade na construção, como eu falei, pentes magnéticos, né? Poderia ter uma baixa de carregamento, alguns acessórios a mais, mas pelo preço, né, pelo custo-benefício, não dá pra exigir muita coisa. O que eu quero saber agora é, te interessa? Te interessou? O que você achou desse projeto da VGR? Compraria? Tem interesse pelo valor que é? Pensa em comprar? Deixa seu comentário aqui, ou se você já está utilizando, não esquece de falar, deixar o seu feedback aqui, vai ajudar tanto os outros colegas, tanto eu saber mais como você está utilizando ela no seu dia a dia, o que você está achando. Eu acabei nem falando, o botão de ligar e desligar é mais um ponto positivo, que é muito bom, mas é isso aí, espero de coração que você tenha gostado, logo tem mais vídeo, logo tem mais conteúdo, tamo junto, não sai, hein? Vou deixar mais um brabo aqui pra você. Ah, tô com um canal novo, hein? Pra você que curte moto, vou deixar aqui, dá uma conferida lá, tá brabo. Tamo junto! Fui! Essa pequena tá interessante, viu? É isso aí.